Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje vamos dar continuidade ao nosso controle de estoque em PHP. Essa é a aula 18 e nós hoje vamos falar aí sobre os clientes, ok? Então vamos lá. Bom, é o seguinte, vamos abrir aqui primeiro o nosso controle de estoque, o nosso banco, né? E depois da venda, né, aqui a gente tem o relatório de vendas, porém nós não temos aí nenhum registro, né, do cliente, né, quem comprou, né, dados pessoais do cliente também. Então a gente vai trabalhar aí com essa questão agora, ok? O que a gente vai fazer é criar uma tabela então cliente, né, para a gente poder estar filtrando, né, ou cadastrando o nosso cliente. Tá, então acompanha comigo. Hoje eu vou fazer o CLUD, né, completo, né? Vou fazer aí, né? Porque na videoaula 8, na verdade, né, eu ia fazer, mas acabou que, como o vídeo ficou muito extenso, eu deixei, só fiz uma videoaula mostrando como eu criei lá os outros, né, CLUDs, que é o do produtos, né, representante, o usuário, fabricante, né, e depois agora a gente criou a vendas, né. Então vou mostrar para vocês como é feito aí, né, o select, insert, update e o delete, ok? Então, vamos lá. Inicialmente nós vamos criar uma nova tabela, né? Nós vamos criar ela como cliente, né? Vou colocar aqui ID cliente, depois a gente coloca nome cliente também, sempre deixando bem claro o que é, né? E-mail cliente, né? Pode ser CPF, sei lá, CPF cliente, certo? Vamos aumentar aqui mais alguns campos, acho que mais uns 2 campos tá bom. E a gente tem aqui o ID do usuário, né, que cadastrou o cliente, e a data de registro do cliente, certo? Não, eu não vou entrar muito em detalhes de muita coisa não, mas vai ser isso, né? Então vamos aqui colocar a data, coloco o ID int mesmo, CPF do cliente pode ser um text ou pode ser um int também, colocar o CPF sem pontuação, né? E depois a gente só faz a tratativa dele lá no nosso sistema, o e-mail, né? E aqui o e-mail a gente pode pôr de 100, né, caracteres. Nome do usuário, vamos pôr aqui 50, vamos pôr 100 caracteres também. Auto incremente aqui no ID, né? E vamos então colocar aqui data, vou mandar gravar aqui, né? Guardar. Beleza, nosso usuário cliente está criado aí, né? Não tem nenhum cliente e nós vamos então agora, né, partir para a questão do nosso layout, nossa configuração. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, deixa eu fechar aqui tudo. Primeira coisa, a gente vai em views, né, aqui, vamos criar a pastinha aqui cliente, certo? Cliente, beleza. Dentro de cliente a gente vai criar aí o index, né? Vamos salvar aqui como index para a gente listar, né? A gente vai fazer o cliente
A necessidade de criar adicionar cliente, talvez não seja necessário criar aqui. Vou deixar assim por enquanto. Aí, para facilitar a nossa programação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no fabricante o ID, o index do fabricante, vamos dar um Ctrl A aqui, copiar, né? Um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar aqui no nosso index cliente. Fechar aqui o outro. E nós vamos editar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos trocar o nome aqui da classe para classe cliente. E nós vamos criar essa classe daqui a pouquinho. Vamos editar aqui. Cliente, né? O nosso corpo aqui, né? Do nosso sistema. É só mesmo para ficar bonitinho, né? E aí a gente vai passando aqui os demais. Então, o que acontece? Essa parte aqui pode deixar... Deixa eu ver se vai precisar. Ativo, desativo. Podemos criar isso também. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Cliente, index. Nós vamos passar o valor, tal, beleza. Né? Adicionar cliente. Podemos adicionar aqui só para ficar. Depois a gente vê se vai ser necessário isso ou não. A gente já deixa os caminhos todos prontos para ir agilizando o processo. Então vamos... deixa eu ver se tem mais alguma coisa para alterar aqui. Aparentemente não. Então vou salvar. Aqui, ó, tem aqui, ó, fabricante não, cliente. Beleza. Isso é um Ctrl C, Ctrl V, a mudança apenas das opções, né, da classe, né, da classe e dos outros nomes que vão chamar. Veja que aqui a gente está chamando pública, mas esse pública não é do nosso cliente, né? Esse pública aqui é da classe, certo? Desculpa, esse público aqui é quando a gente clica, né? Se a gente quer que seja o valor publicado, o status, né? Então a gente tem que criar um status lá, né? Ativo e desativado, né? No caso, então a gente volta aqui no nosso banco, né? Ou pode ser pública e não público, né? No caso, a gente vai adicionar aqui o status, né? Vou pôr como status para ficar bem claro, né? Status cliente, né? E aqui é um int de 1 caractere, né? E aí ele fica, vamos ver aqui, a estrutura fica assim, certo? Então, voltando agora aqui, a gente vai criar a classe cliente, certo? Então, a gente vai lá no nosso, vamos fechar aqui as views, nós vamos no app, models, e aqui dentro de models nós vamos criar, então, uma nova classe. Né? Essa classe vai se chamar classe cliente.class.php. Beleza. O que essa classe vai fazer aqui no caso? Bom, essa classe ela vai receber, né? Require 11, ela vai receber então a nossa conexão.php. E a conexão PHP, ela tem a nossa classe aqui, ó, classe cliente. Ela extende, né? Ou ela estende ela recebe, né? Os dados da nossa classe de conexão, que chama
connect, né? Se eu não me engano é isso mesmo. Vou só salvar aqui e verificar. Ó. Classe conexão, connect, correto? Então vamos lá. Então, o nosso construct aqui, nós não vamos chamar de construct, nós vamos chamar de index. E vamos passar, então, os valores, né? Valuer. E a permissão, que é o que a gente está passando aqui, ó, no nosso index aqui, ó, tá vendo? Esse index aqui, vou copiar aqui e colar, é essa função aqui, ó, index, certo? E o que essa função vai fazer? Ela vai listar para a gente todos os usuários, todos os clientes cadastrados, certo? Então, para facilitar, a gente vai abrir aqui a classe fabricante, né? E vamos aqui pegar, olha só, é um Ctrl+C, Ctrl+V legal mesmo. Nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Ele vai verificar primeiro a permissão, nesse pedaço aqui. Se a pessoa tem permissão para ver isso, ele vai deixar passar para essa parte de baixo. Senão, ele dá um exit e volta lá no início, certo? Então, a gente vai copiar aqui essa parte, e esse connect aqui, e a lista aqui, ó, certo? Olha só, aqui tem um modal, então nós vamos fazer, eu vou mostrar só o basicão aqui primeiro, depois a gente copia o resto, certo? Beleza, aí a gente vai colocar aqui, vou fechar esse colchete aqui, pá, vou fechar tudo que tem que fechar aqui, ó, tem mais um, esse daqui, ó, aqui eu fecho, eu vou fechar o index aqui, ó, index, fim index, tá vendo? Aqui, ó, se eu selecionar aqui, eu estou fechando aqui, ó. Então eu posso, tem aqui esse, posso tirar, puxar esse daqui para cá, e aí eu tenho aí, né, a nossa classe. Eu vou dar um eco aqui e vou colocar então só cliente, assim, né? E vou colocar ponto e vou colocar nome cliente. Vou mudar aqui para classe cliente. Em vez de public, eu vou colocar status cliente, certo? Igual eu coloquei lá, status cliente. E o valor que eu recebi. Beleza? Então, vamos ver se isso vai funcionar, né? Bom, inicialmente que veja que eu não tenho aqui o botão, né, para mim listar os clientes. Então, a gente tem que voltar lá e colocar. E aonde que eu coloco isso? Bom, aqui nós temos a pasta do layout. E dentro da pasta layout nós temos o script. Esse script, a gente vai até mais ou menos o meio dele aqui. Deixa eu ver se é o meio mesmo, né? Mais um pouquinho. Aqui, ó, nós temos o produto. Nós temos, vamos pegar aqui a parte do usuário. Cadê o usuário? Nós temos venda. Ver se tem algum de usuário aqui. Não tem. Então nós vamos aqui, ó. Nós temos o produto. Nós vamos marcar daqui, né, dessa parte aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui é produto, então vamos colocar produtos. Fechar, né, o comentário. Então nós vamos pegar daqui até essa parte aqui, dar um Ctrl+C. E aí a gente vai pegar e vai colocar ele bem lá embaixo para não atrapalhar os outros. Tá vendo aqui o usuário aqui, ó? O usuário tá aqui. A gente vai colocar aqui embaixo. Depois de usuário, a gente vai colocar aqui. E alterar de produto, a gente vai colocar cliente. Cliente. E a pasta aqui a gente vai encaminhar, né, apontar para a pasta cliente. Aqui ele já vai direto no index.
E se eu colocar aqui, ó, já que eu já coloquei aqui lá, vou colocar aqui cliente também, add cliente, add cliente. Como aqui tem esses do item, eu posso deletar isso aqui, que eu não vou usar isso. Então eu deleto toda essa parte aqui, ó. Então vai ficar adicionar cliente e a lista de cliente, né? E aí eu posso trocar o nome aqui, ó, em vez de produto eu ponho cliente, né? E aqui eu posso colocar até outro nome, posso colocar lista, né? Eu salvo. E agora, dou uma atualizada aqui e apareceu o cliente aqui para nós, ó, certo? Então eu vou clicar em lista. Tá dando um erro porque não encontrou, né? E tem erros também, né? Aqui tá falando que tem um erro aqui no index na 68, né? Na linha 68, né? Tá dando uma falha aqui. Então a gente vai verificar, né? Index 68, que é aqui, ó. Por que que tá dando isso? Porque aqui tá instanciada a classe, né? A função, mas eu não instanciei, não chamei aqui, ó. Eu não criei a classe, não instanciei a classe, desculpa. Então, para fazer isso, a gente faz o seguinte, ó. Aqui dentro mesmo a gente vai criar o seguinte, ó. Cliente é igual a new, né? Uma nova. Aí a gente vai colocar aqui cliente, bom, né? Vamos ver se vai funcionar isso. Aí, ó, limpo. Tá vendo? Então você instanciou ali a classe, né? Chamou a classe, né? Tal, e já chamou o index dela. Só que como o index dela não tem nada, né? Não tem dados nenhum, a gente vai então adicionar esses clientes. E como que a gente vai fazer isso? Olha, inicialmente você poderia criar aqui a parte, né, de cliente, cadastrar o cliente primeiro, né, e depois fazer então, né, fazer, como é que fala, a venda para o cliente, né? Mas você pode utilizar da seguinte forma, né? A gente vem aqui, ó, no vendas. Veja bem, a gente vem no vendas e no vendas a gente pode cadastrar o cliente quando for efetivar a venda, certo? Então, pode fazer um modal aqui no caso para verificar, né? Para chamar lá, né? Verificar se o cliente se tem um cliente, né? Ou então a gente faz aqui um insert aqui dentro já. O cara vai colocar o item, né, a quantidade e já coloca já quem que é, né, a pessoa, qual que é o cliente, certo? Então vamos fazer do jeito mais simples por enquanto, só para poder todo mundo entender, certo? Então vou pegar aqui, ó, vou pegar o add fabricante, preste atenção, né, que é o adicionar fabricante, e vou pegar esse form dele aqui, ó, só para a gente ter, pegar daqui de cima aqui, ó, quer ver? Cadê? Só para a gente ter um modelo. Não sei se vai funcionar dessa forma que eu estou querendo. Deixa eu ver se vai ser isso mesmo. Seção... Não, vou pegar só o form dele aqui, ó. Só essa parte aqui. Para não dar não ter muita complicação. Peguei aqui. Venho no na nossa parte aqui de vendas. Deu vendas. Estou no cliente, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar esse aqui, vamos lá no vendas,
dentro do vendas aqui, ó, no form do vendas, veja bem, já tem um aqui, tá vendo? Nós vamos criar o outro aqui, ó, nós vamos incorporar o outro aqui dentro. Só que nós vamos editar ele aqui, ó. Não precisa disso. Essa parte aqui, porque já está aberta aqui em cima, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, ó, nome do cliente. Nome do cliente. Nome do cliente. CPF não. Então a gente deleta essa parte de CPF para não precisar ficar editando à toa. E-mail. E-mail cliente. Endereço também nós não pedimos. O que mais que nós pedimos? Só o nome. Nome, e-mail e CPF. Né? Então, nós vamos aqui para o lugar de endereço. A gente vai colocar CPF. E a gente vai trocar aqui CPF cliente. Aqui pode ser texto, pode ser número, né? Mas eu vou colocar como número. Deixa eu ver se é... Acho que é assim mesmo. Vamos ver aqui, eu vou tirar isso aqui. Não vai precisar. Certo? Então nós temos o CPF, o e-mail e o nome. Esses demais aqui de baixo aqui nós também vamos remover. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos para cima aqui para ver como é que finalizou aqui. Esse botão aqui, ó, tá? Botão de compra. Vou renomear aqui embaixo então para compra. Que aqui tá upload. Renomeia para compra. Aqui compra também. E o cancelar tá aqui. Beleza. Tirar esse botão aqui. E vamos dar uma melhoradinha aqui nos nossos botões de cima, né? Colocar essa classe aqui e vamos colocar uma div com uma classe aqui também. Layout, agora aqui a classe. Esses dois aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso vendas. Vendas. Ficou assim, né? Só que tá meio vacalhado ainda aqui. Então nós vamos pôr o box cá em cima. Tira esse box daqui. Coloca ele aqui em cima para organizar. Vamos ver se vai melhorar. Organizou aqui, certo? Então você tem o ID do item, né? Tem a quantidade, tem o nome do cliente, o e-mail e o CPF dele. Agora, para cadastrar isso, né? O ideal é a gente então mexer lá no vendas, né? Que já vai receber os dados. Então a gente vem aqui, ó, app database, né? Vem na opção de vendas. Cadê o vendas?
Se bem que o vendas aqui, se eu não me engano, ele está fazendo essa inserção já direta aqui, ó. O nosso vendas já está fazendo a inserção aqui, ó, direto. Observe que está aqui no próprio index. Ele já está enviando os dados, né? Então, a gente pode já aproveitar aqui ele, né, só para já facilitar isso, para não ter muita coisa. A gente pode então fazer aqui, ó, cliente, né, igual a post nome cliente, e-mail igual a post e-mail cliente e CPF igual, né, no caso aqui, post CPF, e aí a gente vai colocar essas variáveis aqui, ó, cliente, e-mail, CPF, né? Então a gente está passando aqui o ID do item, né, a quantidade, o cliente, o e-mail, o CPF, o ID do usuário e a permissão, certo? Isso é o básico que a gente tem que passar. Então, como a gente passou aqui, a gente pode fechar isso. A gente vai na classe vendas, dentro de modais, né? E a gente vai aqui, ó, no insert dele, né? Itens vendidos aqui. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Vendas. Deixa eu ver aqui, cadê? Itens vendidos, né? Aqui, ó. Então, lá dentro de itens vendidos aqui, a gente vai passar mais os outros parâmetros, que é o cliente, e-mail e o CPF cliente, certo? Passando esses parâmetros, o que acontece? A gente tem então, né, tem que fazer aqui o insert do cliente. A gente está fazendo um select do item e aqui embaixo a gente faz o insert na venda. Só que antes desse insert de venda, a gente vai ter que fazer um insert do cliente, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? A gente cadastra o cliente primeiro, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, pode ser até aqui mesmo, depois de valor aqui, ó. A gente vai fazer, ó, a gente vai usar um nome diferente, cliente, né? Para falar que é uma nova instância, né, do sistema, né, do banco, para chamar o banco de dados. Intro, a gente vai colocar aqui, ó, cliente, e aí a gente vai passar aí os valores do cliente. Isso manualmente a gente faz assim, só que tem um jeito mais fácil da gente, né, até mesmo para andar mais rápido. Você vem aqui em clientes, ó, na tabela, né, vem aqui no SQL, vem aqui, ó, insert. Você copia isso aqui tudo, Ctrl C, vai lá no seu código e cola isso aqui dentro. Aí o que você vai modificar? Você vai modificar só esses valores aqui. Aqui é null, que ele vai gerar automaticamente. Aqui, que é o nome do cliente, você já tem lá o nome cliente, né? Lembrando, aspas simples, né? Você tem que colocar e colocar a variável lá dentro. Aspas simples. Aqui a gente vai colocar o e-mail,
certo? Aspas simples. Aqui a gente vai colocar o CPF do cliente e os outros dados, né? Os outros dados aqui, ó. O próximo item, o próximo dado aqui que a gente deveria era o status do cliente. Então, o status, por padrão, quando você já faz, você já deixa ele como ativo, né? Status 1. O ID do usuário, né, que cadastrou, a gente vai receber ele lá em cima. Então, a gente coloca aqui, coloca assim, ID usuário, né? E a data, ele já gera automático, então não precisa colocar, certo? Nós vamos até retirar ela ali. Então, a gente tem, recebendo aqui, ó, o ID do usuário, né? Então, a gente recebeu aqui, certo? E a data a gente tira aqui, ó, para não ter problema na hora de registrar. Beleza? Então, o que acontece agora? A gente vai fazer aqui, então, o MySQL query, né? MySQL query. A gente vai fazer aqui, ó, int tis, né? Tis SQL. E nós vamos fazer aqui um tis cliente, certo? E aí a gente pode copiar aqui a parte de questões de erro também, né? No caso de erro, colocar assim tudo, que fica legal. E a gente faz aqui, ó, se der erro, né? Ou se cadastrar, né? No caso, se cadastrar, ele vai fazer o quê? Lembra que a gente precisava pegar aqui o ID, né? Da nossa venda. Na verdade, a gente precisava pegar era o ID da venda, não. Deixa eu ver aqui. A gente precisava pegar os valores, né? Isso mesmo, deixa eu ver. O item, beleza, cadastrou o item, papapá, gerou aqui. Agora aqui em cima, deixa eu ver, a gente pegava, fazia um select, pá. A gente pode tentar pegar aqui então, olha só. Nós vamos fazer aqui ID cliente é igual a MySQL aqui, ó. Aqui preste atenção que é MySQL i. MySQL i. A gente vai colocar aqui insert ID. Insert ID tis, se eu não me engano, é SQL que a gente coloca, certo? Se eu não me engano, é SQL. E aí, para a gente testar isso, né, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar um echo aqui, né? E vamos bloquear então aqui. Colocar um comentário daqui para baixo para não fazer o insert, certo? Até onde que vai esse insert aqui? Deixa eu ver aqui, começa tal, que termina. Então até aqui. Essa outra parte ali é da parte de cima, beleza? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Então nós vamos fazer isso só para a gente poder ter um retorno aí para ver se ele vai cadastrar o cliente, certo? Um teste. Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos dar uma atualizada aqui. Aí deu um erro aqui, deixa eu ver onde é que foi esse erro. Na linha 69, tá vendo? Linha 69. Ele tá dando erro nesse else aqui, que ele não tem nada, deixa eu ver. Não tem nada. Esse else aqui tá aqui à toa nesse momento.
Então, como ele está aqui à toa nesse momento, a gente vai vamos fazer um comentário nele aqui que ele deve servir deve estar no meio desses outros ali. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Então vamos colocar aqui ID 1. Vamos colocar aqui quantidade 20. Nome do usuário teste. E-mail teste. CPF. Vamos ver se o que vai dar. Aparentemente ele deu. Você não tem permissão. Então vamos ver aqui. Vamos atualizar aqui, vamos trocar de usuário, né? Vamos sair. Vamos para o vendedor. Vendedor. Vamos ver se o vendedor tem permissão. 20. Teste CPF. Porque teste, vou mandar aqui. Quantidade maior que o estoque. É porque o outro já está lá cadastrado. Então vou por 2 aqui. 20. Cliente teste. Beleza. Vamos ver se vai passar. Não falou nada, mas vamos ver aqui. Não passou, não falou nada. Deixa eu ver quanto que nós temos em estoque. Itens. Os nossos itens aqui tá. Nós temos item 11 e 12. Então não vai ter nada, né, lá. Então vamos lá. Item 11. Deixa eu ver quantos que tem. Quantidade em estoque. Tem 12. Item 12. Vamos pôr aqui. 20. Teste. 1, 2, 3, 4. Ele deu um erro aqui. Aí a gente vai acompanhando os erros. Na linha 37, 38 e 38. Então, ele já está falando que é nome de cliente. Na linha 38. O nome do cliente está maiúsculo aqui, né? Aqui, ó, a nossa variável de entrada está somente com cliente. E minúsculo. CPF, né? Vamos salvar aqui. Na linha 37, linha 38 é a conexão. Então, vamos ver aqui se atualizando. Agora na linha 38, cliente. Tá aqui, ó. Cliente, né? Eu coloquei cliente, né? Sem o E. Variável cliente maiúscula, né? Incorreto. Deixa eu ver aqui. Cliente. Como é que tá aqui? CPF cliente. Aqui tá faltando. Nossa, tá tudo faltando aqui. Fazendo as coisas tudo sem observar, né? CPF, beleza. Salvei. Vamos testar aqui de novo para ver. Bom, ele retornou 1, tá vendo? Retornou o ID 1, então quer dizer que retornou que ele cadastrou o cliente. Vamos ver se está cadastrado. Cliente 1, certo? Então aqui, a partir desse momento, já fica mais fácil, né?
Bom, então aqui, aí retornou, né? Eu tive que dar uma paradinha aqui, mas vamos continuar então. Retornou aqui o nosso ID, né? ID 1. E aí a gente, então, com isso, a gente consegue dizer, né, para a nossa venda quem foi que efetivou a compra, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso banco de dados agora, novamente, e na vendas, a gente vai criar um novo campo aqui, né? Cliente, certo? Pode ser que item, né? Depois de item aqui, nós vamos colocar aqui cliente, ID cliente, certo? E aí a gente vai receber o nosso o ID, né, do cliente. Veja que aqui está tudo zero, né? Mas a partir do momento que a gente começar, né, a gente vai alterar aqui, ó. Então, daqui para frente, em vez da gente vai tirar os comentários, né? E vamos fazer então aqui, ó, esse insert do cliente aqui, ele pode ser feito, né, desse cliente dessa forma. Aí nós vamos pegar aqui, aonde depois de itens, ID item, nós vamos colocar aqui mais uma vírgula, vamos colocar aqui, ó, cliente, ID cliente, né? Nós vamos receber. E a mesma coisa aqui embaixo, a gente vai colocar aqui, ó, ID cliente, é o que a gente vai receber daqui de cima, certo? Feito isso, a gente informa para o nosso sistema, né, quem foi que fez a compra, né? E agora, com isso a gente vai observar aqui o fechamento, né, das nossas chaves aqui, ó. Vamos ver aqui aonde que essa está fechando. Tá vendo aqui que ela está fechando cá embaixo? Na verdade ela tem que fechar aqui, ó. Por isso que eu não apaguei, né? Porque aqui é o fechamento do nosso itens. Deixa eu ver como é que é o nome da função aqui. Itens vendidos. Itens vendidos, certo? E aqui é o fechamento da classe, para ficar bem identificado aí. Vamos dar lá um update, né? Uma atualização que vamos cancelar isso aqui. Vamos lá no vendas novamente, uma nova tela. Aí ele está dando aqui na linha 51, linha 51, cadê a linha 51? Tá aqui, ó. Tem que apagar tudo isso. Aí você vai... Isso. Agora a gente tem o item 12. Vamos fazer aquele mesmo processo, né? 20. Vamos colocar cliente teste 2, né? Vamos pôr cliente teste 2. E-mail teste 2. E o CPF 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pôr assim. Vamos ver se vai cadastrar. Venda efetuada, né? Vamos lá no nosso banco. Aqui está a venda, né, registrada, o cliente 2, certo? Vamos no nosso cliente está aqui, o ID dele é 2, o usuário que cadastrou ele é o 2, o status dele é ativo, né? E aí tem aquela questão, mas e se eu já tiver esse cliente registrado, né? E como que você vai saber se você tem o cliente registrado? Você vai saber pelo CPF dele. Então nós vamos fazer um select, né, no CPF do cliente, certo? Antes de fazer o insert, lógico. Então nós vamos criar aqui um outro
uma outra chamada aqui no nosso banco. Agora, cliente, podemos colocar aqui, cliente, o quê? Vamos pôr só clear, né? Deixa eu ver aqui, a gente podia colocar esse aqui, novo cliente, certo? Novo cliente, e esse aqui a gente coloca como cliente, né? E aí nós vamos aqui então, novo cliente e cliente, beleza? E todos dois aqui no caso, a gente vai fazer então uma pergunta aqui no nosso banco, tá? Essa pergunta vai ser a seguinte: ele existe ou ele não existe? E como que a gente faz essa pergunta? A gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer aqui o select, né? Vamos chamar aqui cliente, né? Tabela cliente. Vamos falar que a gente quer verificar o CPF do cliente tem que ser igual, né? Verificar se ele é igual o CPF que a gente está chamando, está recebendo, né? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Se for igual, né? Cadê o nosso select? Tá aqui, ó. Certo? Se for igual, ele vai nos retornar aí, né? Então, um dado. E a gente vai pegar isso aqui, ó, e vai colar aqui em cima. Só que nós vamos tirar esse aqui, né? Novo. E vai ficar o seguinte aqui, ó. Aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um se, ó. Na verdade, a gente não precisa fazer isso aqui. Deixa eu ver se precisa dessa forma aqui. Se existir, aqui no caso, nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer isso aqui. Nós vamos fazer um MySQL I, né? E vamos receber o nosso dado aqui do cliente. Então nós vamos precisar fazer aqui, ó, clear, não, cheese, né? Desculpa. Colocar aqui result cliente, para não ficar cliente, para não ficar igual a nenhum outro que tiver nesse lugar aqui, tiver aqui próximo, certo? Nós vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, coloca ele aqui. O que a gente vai pegar aqui? Só o ID do cliente que nós vamos receber, né? Agora, se não, ele vai fazer essa parte aqui de baixo, certo? Se não existir o usuário lá, ele vai fazer isso aqui, certo? Aqui, ó, ele vai fazer a consulta lá no banco, ó. Vai fazer lá para consultor. Ah, existe? Então retorna isso aqui para mim. Ah, não existe? Então retorna esse de baixo aqui para mim. Certo? Vamos testar para ver se vai funcionar. Vamos lá. Vamos atualizar aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu erro nenhum. Então vamos colocar lá 12. Vamos colocar aqui 10. Vamos colocar teste. Colocar teste de novo. E aqui hoje a gente coloca 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se é o mesmo que está lá. 1, 2, 3, 4 do primeiro cliente.
E aí eu vou mandar cadastrar. Tá vendo? Ele aqui só colocou venda efetuada, já estava, né? Mas colocou. Então, não cadastrou o cliente novamente, mas na venda cadastrou a nova venda, certo? Então essa é uma forma. Depois no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o edit, né? Aí lembrando, nós temos aqui o cliente, a lista de cliente, né? Aí fala que eu não tenho permissão, porque a lista de cliente é só o administrador que pode ver. Então nós vamos sair aqui do nosso usuário, um pouquinho no usuário vendedor, deixa eu ver, sistema, por aqui, dá um F5 aqui para atualizar, vou voltar, né? Tá meio travando aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Vamos sair, vamos como administrador. Como administrador, vamos ver se a gente viu a lista de clientes. Aí tá dando um erro aqui, nome cliente na linha 31. Então agora nós vamos lá na nossa cliente. Classe cliente no linha 31. Nome cliente. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Deixa eu ver se está certo. Linha 31. Cliente. Status cliente. Né? Permissão, valor, status cliente. Nome cliente. Deixa eu ver se eu coloquei maiúsculo ou minúsculo. Cliente tá com o N, está maiúsculo aqui, ó. Nome cliente. Faz diferença porque aí, ó, tá vendo? Listou os clientes. A gente coloca aqui um BR aqui, né? Só para fazer só para dar pular a linha. E aí nós temos a lista dos dois clientes. Depois a gente vai mexendo mais. Mas esse já aqui você aprendeu a fazer um select, né? Você aprendeu a fazer um insert, certo? Depois a gente vai ver o upload e o delete, tá ok? Forte abraço para todos. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho aí, tá, galera? E deixe seus comentários aí, né? Pra gente poder estar aprimorando cada vez mais. Beleza? Fui!